Você com certeza já deve ter se deparado com a situação onde precisou de dinheiro para fazer alguma coisa urgente, só que por não ter dinheiro teve que pegar emprestado com alguém ou até mesmo entrar no cheque especial. Existem muitos erros financeiros que as pessoas cometem e que destroem a vida financeira delas mesmas, e inclusive isso faz com que elas entrem em uma dívida por muitos e muitos anos através desses erros. Com isso, eu resolvi falar nesse vídeo sobre 5 gastos que destroem a sua vida financeira. E o primeiro deles são os sonhos fora de hora. Os sonhos, eles podem estar envolvidos em diversas coisas, como por exemplo uma viagem, um casamento dos sonhos, ou um carro, ou uma casa, ou qualquer outra coisa do tipo. Esses sonhos, eles podem se tornar tranquilamente um pesadelo para quem não estiver preparado financeiramente para isso. No caso do casamento, por exemplo, no Brasil, existem estimativas de que um casamento ele pode custar cerca de 40 mil reais, segundo uma pesquisa que foi realizada em 2017. É claro que esses números pode ser que estejam ultrapassados, até mesmo porque como essa pesquisa é de 2017 e por conta da inflação e assim por diante, esse número deve ser bem maior. Mas o que a gente pode aprender disso tudo quando for realizar um sonho, seja o sonho de comprar uma casa, um carro, de fazer uma viagem ou até mesmo realizar um casamento. Mas o que a gente pode aprender disso é de que você nunca deve trocar o que você mais quer na vida pelo que você mais quer no momento, porque ele passa rápido demais. Inclusive, nessa questão do casamento, às vezes você vai gastar um valor absurdo por apenas algumas horas de festa e no outro dia ninguém não vai mais nem lembrar de você. Inclusive, as pessoas ainda vão sair reclamando da festa. Mas é claro que cada um tem as suas escolhas, tem os seus motivos para fazer aí as suas realizações e cabe a cada um fazer a escolha da melhor maneira. Um outro gasto que destrói a sua vida financeira é a saúde. Uma das desvantagens do plano de saúde e o que vem acontecendo muito hoje em dia é que uma parcela significativa dos médicos, clínicas e hospitais, eles já não enxergam mais vantagens em atender pelo plano de saúde, e isso acaba empurrando aquelas pessoas que precisam de atendimento para o fim da fila, e você acaba por ter que esperar meses para conseguir uma consulta médica ou fazer um exame. Outro fator que contribui para essa desvantagem de se possuir um plano de saúde é que os valores de um plano de saúde eles estão ficando cada vez mais caros. Então, dessa forma, ter um plano de saúde acaba sendo um privilégio para poucas pessoas, já que esses valores são bem caros e acessível apenas para quem já possui uma boa condição financeira, até mesmo porque isso compromete uma boa parcela da renda das pessoas. Para você ter uma ideia, existem planos básicos que passam aí de R$1.000 por mês. Então, para quem ganha um salário mínimo, já seria impossível se ter um plano de saúde. Uma outra coisa que destrói a vida financeira de muitas pessoas é a improdutividade. Sim, o tempo gasto com coisas desnecessárias. Para você ter uma ideia, os seres humanos eles gastam cerca de 23 anos dormindo ao longo da vida. Isso é praticamente 1/3 da vida das pessoas. É claro que você não deve parar de dormir, você tem que trabalhar ao invés de dormir. Não é esse o ponto. É claro que todo mundo precisa dormir e precisa de descanso, mas você pode aproveitar essa questão da improdutividade também para aplicar em outras áreas da sua vida. Como, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de passar noitadas em festas e baladas simplesmente para ter a sensação de que está aproveitando a vida da melhor maneira possível. Mas, como nós bem sabemos, essa não é a melhor maneira de se aproveitar a vida. Existem formas bem melhores de se aproveitar a sua vida e também o seu dinheiro, como por exemplo, fazendo uma viagem. Então, ao invés de gastar o dinheiro apenas em uma noitada, em uma balada, seria mais produtivo você juntar esse dinheiro e fazer uma boa viagem com a sua família e assim por diante. Então, esse tipo de improdutividade é o que faz com que as pessoas elas destruam a sua vida financeira e muitas vezes acabam caindo em dívidas gigantescas e acabam gastando simplesmente por gastar. E o próximo gasto que pode destruir a sua vida financeira definitivamente são aqueles gastos que basicamente todo mundo vai passar, que é os gastos com transporte e moradia. E uma pesquisa revelou que 65% de tudo que o brasileiro ganha, ele vai para esses dois gastos de transporte e moradia. O carro, por exemplo, ele pode ser um ativo ou um passivo. Só que isso vai depender de como que você utiliza ele. Se você utiliza o carro para trabalhar, como por exemplo motorista de aplicativo, ou pode ser que você utilize apenas ele como um bem material, que acaba se perdendo o valor
a cada ano que você vai utilizando. Então você precisa encontrar a forma com o melhor custo-benefício para você utilizar o seu transporte. Você pode utilizar aí outras opções, como por exemplo, se é comprar um carro 0 km, se é você comprar um carro seminovo, se é alugar um carro. E além disso, outro gasto que é muito comum entre os brasileiros é o gasto com o imóvel, com a moradia. O problema não é comprar o imóvel, o problema é comprar ele antes da hora. Tem pessoas que querem comprar o próprio imóvel, só que elas acabam fazendo isso sem nenhum tipo de planejamento. E mesmo que as parcelas elas sejam mais caras do que um aluguel, por exemplo, essas pessoas elas dizem que vale a pena porque elas estão pagando por algo que no final é delas. Na realidade, quando você compra um imóvel financiado, esse imóvel ele é do banco até que você quite aquele financiamento 100%. Com o financiamento, você tem o compromisso de ficar pagando ali aquela dívida por anos e anos até que você quite aquele imóvel e definitivamente ele acaba sendo seu. Enquanto você não fizer isso, ele ainda é do banco. O problema é que muitas vezes esse planejamento ele não é feito, então as pessoas elas acabam perdendo o imóvel nesse período enquanto elas estão pagando por aquele imóvel. Vamos supor, por exemplo, que a pessoa ela tem um salário de 5 mil e elas acabam pagando 3 mil de parcela daquele apartamento, daí acaba vindo uma crise, a pessoa ela perde um emprego ou alguma coisa do tipo acontece e ela deixa de conseguir pagar aquelas parcelas, daí vem os juros e a pessoa se endivida e assim por diante e ela acaba perdendo aquele imóvel. Então, por isso, além de você tomar cuidado para não comprar um imóvel antes da hora, é recomendado que você tenha uma reserva de emergência para que você passe por esse tipo de situação com tranquilidade. E o próximo gasto que pode destruir definitivamente a sua saúde financeira é você ter filhos. Sim, segundo uma pesquisa do Instituto Nacional de Vendas e Trade Marketing, o custo para criar um filho até os 23 anos pode chegar até 2 milhões de reais. É claro que nós não estamos falando para você não ter filhos e que ter filhos é errado ou algo do tipo. Mas o ponto é que se você realmente quer dar uma boa condição de vida para o seu filho, você tem que estar preparado para gastar o suficiente com ele ao longo da vida. Ninguém quer ter um filho e deixar ele meio que largado no mundo. Acredito que todos os pais querem dar boas condições de vida para o seu filho. E para você fazer isso, sem que você destrua a sua vida financeira, é necessário que você tenha um planejamento, para que você não tenha nenhum tipo de surpresa e para que isso não acabe se tornando um fardo na sua vida. E o ponto que nós podemos aprender desse vídeo é que você deve administrar bem o seu dinheiro e não fazer gastos realizando sonhos fora da hora e em momentos que talvez não seja o mais ideal para se fazer isso. Você gostou desse vídeo? Então deixa o like, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu comentário para que isso me ajude a continuar produzindo mais vídeos como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.